Louvado seja Deus pela sua presença aqui nesta noite. Com certeza, Deus ele providencia todas as coisas. E eu pediria a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de Isaías 53, Isaías 53, para a gente meditar aqui um pouquinho nessa mensagem aqui para os nossos dias. Amém? Isaías capítulo 53, vamos ver um pouquinho aqui do que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Misericórdia. Isaías capítulo 53 e vamos meditar. Que Deus abençoe cada um de vocês que veio e que cada um de vocês se sinta acolhido pelo nosso Senhor Jesus. Amém? É Isaías capítulo 53. É Isaías capítulo 53. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Grande Deus e Pai, neste momento ao abrir a Tua palavra, nos colocamos diante de Ti. E neste momento, Senhor, fala aos nossos corações. Pai Santo, fortalece nossa fé e nos prepara, Senhor, para cada dia estar mais perto de Ti. Meu Deus, use-me nesta noite como instrumento em Tuas mãos. E que a mensagem, meu Deus, toque os nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 53, irmão, diz assim, verso 1. Amém? Encontrou, Jean? E 3. Diz assim, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 2. Porque crescerá como renovo perante ele e como a raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza havia para quem o desejasse. Amém? Irmão, é interessante, a gente vai lendo os versículos e você vê, o profeta Isaías menciona quem deu crédito à nossa pregação. Jesus, quando estava nesse mundo, ele pregava constantemente. E ele diz mais, e a quem se manifestou o braço do Senhor? A gente vê que o profeta Isaías, ele menciona aqui uma profecia messiânica sobre o que aconteceria com o nosso Salvador. E no versículo 2 ele diz, porque crescerá como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para quem o desejasse. Irmão, eu lembro que na igreja central aqui de São Bento do Una, existia um irmão, acho que vocês não chegaram a conhecer, foi o irmão Cícero. Ele era altão, bem alto, e uma vez ele lendo esse verso aqui, ele disse para nós que Jesus não era tão formoso, não era tão belo. Só que eu não tinha tanto conhecimento, mas quando eu comecei a estudar, o profeta Isaías não está dizendo aqui da beleza de Cristo, mas o profeta Isaías aqui, ele está falando de quando Jesus ele passou
no sofrimento dele, quando ele estava na cruz. Seja bem-vindo, boa noite. E quando ele estava na cruz, por isso que o profeta Isaías, ele diz que nenhuma beleza havia, porque não havia nenhuma beleza em Cristo, porque quando Jesus, se você olhar no versículo 3, irmãos, a gente estamos lendo Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, estamos no versículo 3. Então, quando o profeta viu que nenhuma formosura tinha, nenhuma beleza que a gente desejasse, ele estava falando quando Jesus estava ali ensanguentado, foi chicoteado. Olha o que diz o versículo 3, diz assim: era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, e o experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não estimado. Então o profeta aqui diz que Cristo, ele foi rejeitado. O profeta fala aqui que Jesus, ele sofreu e ele era o que? Desprezado. Irmão, Jesus, antes daquele sofrimento, quando ele estava entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, muitas pessoas ali estavam gritando: hosana nas alturas ao rei. Só que quando Jesus, antes, perto da crucificação, aqueles lábios que glorificava, agora a esses lábios estava dizendo: crucifica. Antes glorificava, agora mandava crucificar. E nós, irmãos, seres humanos, somos assim, somos pecadores, e tem vezes que nós glorificamos a Deus, mas tem muitas vezes que a gente negamos a Cristo. E olha o que diz no versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Jesus, irmão, ele tomou os nossos pecados. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O que Jesus estava fazendo, irmão, era pedindo: Senhor, se não tem outra forma, se tem outra forma de salvar o pecador, salve, sem que eu morra. Mas se não tiver, eu irei morrer por ele. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que ele tomou sobre si os nossos pecados. Se estima, irmão, que em cima dessa terra já se passou entre 135 a 140 bilhões de seres humanos. Desses 6.000 anos que o planeta Terra tem de existência, a ciência diz que tem bilhões, tem trilhões. Isso aí é mentira, porque o nosso mundo só tem 6.000 anos. Com 2.000 anos teve o dilúvio. Depois de 2.000 anos teve o nascimento de Jesus, e de Jesus até hoje já tem mais 2.000 anos. Então esse mundo só tem 6.000, e para a gente ver, nesses 6.000 anos de existência, 140 bilhões de pessoas já pisou nessa terra. E a Bíblia diz que todos os pecados de 140 bilhões de pessoas caíram sobre as costas de Cristo. Por isso, irmão, que foi o maior sofrimento. Eu nem você talvez suportaria o que Cristo suportou. Por isso que, se você ler lá no relato de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, quando estava orando, gotas de sangue caía do seu rosto.
Não era suor, era gotas de sangue. Irmão, e a ciência diz que quando alguém chega a derramar gotas de sangue, é porque ele está numa angústia profunda. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer. E aconteceu com Jesus quando ele estava ali no Getsemane. Então no versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e com as suas pisaduras, irmão, somos sarados. Irmão, que maravilha a gente saber que um Deus de amor, um Deus que ama, Ele sofreu tudo isso porque Ele ama a mim e você, porque Ele ama cada um de nós. Ele sabia que muitos rejeitariam, muitos escarneceriam, muitos não queriam saber, mas Ele foi até o fim. Foi tentado em todo tipo de pecado, mas foi vencedor. E louvado seja Deus, porque Jesus sofrendo, morrendo e ressuscitando, a nossa salvação estava garantida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E no versículo 6, irmão, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tá vendo? Então nós andávamos como ovelha que não tem pastor, ovelha, gado, o rebanho que não tem pastor, irmão, eles andam desinvestados de todo jeito, de toda forma. E a gente era dessa forma, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele se tornou nosso pastor, e todos os nossos pecados caiu sobre Ele. Por isso, irmão, que Ele sofreu, por isso que Ele passou pelaquela angústia tão grande. Por isso hoje, irmão, a Bíblia diz que Jesus, Ele disse que quando Ele se levantar, quando Ele fosse pregado na cruz, Ele ia atrair todo mundo a Ele. E hoje, irmão, já são não sei quantos bilhões de pessoas que já aceitou Jesus. Desses 140 bilhões de pessoas que estão dormindo no pó da terra, a Bíblia diz que os salvos é inumerável. O salvo que morreu aguardando a primeira ressurreição. João, ele viu uma grande multidão entrando nos portais celestiais, e toda essa multidão, ela foi salva pelo sangue de Jesus. Amém? E o versículo 7 diz assim: ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abre a boca. Irmão, para vocês verem, porque Jesus é comparado com um cordeiro? Porque um cordeiro, quando ele é levado para ser morto, ele vai quietinho, ele vai caladinho, ele vai tranquilo. Agora o boi não, o boi, o carneiro ou o porco ele chega, grita quando ele vai morrer, não é assim? O pé chega, berra. A vaca, o boi, quando ele sabe que ele vai morrer, ele fica arisco, ele fica nervoso. Mas o cordeiro não. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele foi como um cordeiro, mansinho, quietinho. E diz a Bíblia que ele não abriu a boca, ele morreu calado. Da mesma forma é o cordeiro. Versículo 8 diz assim: da opressão pelo juízo foi tirado, e a quem declarar a sua geração, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Irmão, Jesus, ele morreu. Vocês sabem
porque Jesus morreu? Alguém sabe explicar? Porque se Jesus é Deus, Deus não morre. E como é que ele morreu? Testemunhar para nós que se ele, que era Deus, veio, se humilhou, morreu e morte de cruz, então nós devíamos, que essa morte era para ser nós, não é assim? Mas Cristo foi quem morreu. Então, se Cristo morreu, ele sendo Deus e morreu, imagine nós temos que se doar muito mais para poder, vamos dizer assim, para compensar isso aí. Interessante, irmão. Sabe por que, além da resposta do irmão estar correta, mas você sabe por que também Cristo morreu? Porque a Bíblia diz que ele se fez pecado. Porque se ele não tivesse feito pecado, ele não cometeu pecado, mas ele fez pecado. Então, por ele se fazer pecado, os escritos de profecia dizem que quando Jesus morreu, houve uma separação entre Deus e o Pai. Por quê? Porque ele se fez pecado. Por isso que diz a Bíblia, a transgressão do meu povo, e foi ele atingido. Então ele morreu porque os nossos pecados caíram sobre ele, e ele se fez pecado por nós. Por isso que ele morreu. Então o versículo 9 diz, e fez a sua sepultura com os ímpios. Jesus foi sepultado numa tumba, e diz, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez violência, nem houve engano na sua boca. Quem é esse rico aqui, irmão? Que esse rico na sua morte era José de Arimateia. José de Arimateia, ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte ali do concílio judeu. Por isso que a Bíblia diz, ele fez sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. José de Arimateia, que foi lá, pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e ele sepultou aonde? No seu próprio sepulcro. Nesse sepulcro aqui ainda não tinha sepultado ninguém, e José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus para colocar dentro do túmulo. E diz, irmão, o versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmão, louvado seja Deus. Eu pergunto, irmão, você acha que Deus queria que Jesus morresse, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sabe por quê? Porque se Jesus não quisesse que Jesus morresse, ele teria arrumado outro meio para nos salvar. E o único meio que tinha era ou o Pai ou o Filho morrendo por nós. Então, como Deus é tão bom, a Bíblia diz, se você lá lê em São João 3,16, diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, claro que Deus queria, não era fácil, mas Jesus foi lá e disse, Pai, eu não quero sofrer, mas se o Senhor quer,
seja feita a tua vontade. Então ele morreu para que eu e você tivesse o privilégio de poder nos salvar. E no versículo 11 ele diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Irmão, quando é que Jesus ficará satisfeito? Quando ele voltar, quando ele ressuscitar todos os que morreram em Cristo, que ele vai dizer: desperte, desperte vocês que dormem, e vai ressuscitar multidões. Gente vai sair do mar, gente vai sair de gruta, de caverna, de cemitério, de todo lugar onde eles foram sepultados. Quando Jesus chamar, eles sairão imortal, eles sairão perfeito para morar com Jesus eternamente. Amém? Por isso que a Bíblia diz que ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento o meu servo justo justificará a muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Jesus morreu pelo nosso pecado, Jesus nos concedeu o direito. Antes dele morrer, irmão, ele morreu para nos salvar. O pecado caiu sobre ele, ele venceu a morte e hoje ele está lá no céu, à direita do Pai, no Santíssimo do Santo, intercedendo por cada um de nós. Por isso que quando você lê lá em João 14, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Jesus não só foi preparar, mas como ele foi interceder por cada um de nós. E a obra do santuário, do Santíssimo, começou em 1844. Nós já estamos com quase 170 anos que Jesus está intercedendo e já está correndo para o final, para ele vir buscar os seus filhos aqui na terra. Amém? E o versículo 12, para a gente terminar, diz assim: pelo que lhe darei a parte com os grandes, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contada com os transgressores. Ele levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Irmão, só no primeiro século Jesus passou 18 anos, 18 séculos, ele passou no primeiro compartimento. O santuário tem 3 compartimentos: era o pátio, o santo e o santíssimo. No primeiro ele ficou 18 séculos, ou no segundo, quer dizer, o primeiro foi 33 anos que ele passou na terra. Depois ele passou mais 18 séculos no segundo e já está com 170 e quase 175 anos, que ele está no segundo, no último compartimento, intercedendo por cada um de nós. Irmão, louvado seja Deus, porque a gente entendemos que Jesus, ele não fez seu sacrifício em vão. Louvado seja Deus, irmão, porque nós temos a esperança, nós temos a certeza de que ele vai voltar. E a Bíblia diz que cada um de vocês que aceitar, que tomar a decisão, que entregar a vida a ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. E louvado seja Deus, irmão, porque este mundo, ele não vai muito longe. Esse mundo, ele está chegando ao final. Esse mundo, você é bem-vindo, irmão, esse mundo, ele está com seus dias contados. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias só para a gente concluir no livro de Joel, se eu não me engano, abre em Joel, se eu não me engano, para a gente concluir aqui,
Desculpe, irmão, é Oséias. Você procura Daniel e depois você vai para o livro acha Daniel, depois Daniel vem Oséias. Oséias, capítulo 4. Eu quero só ler 4 versos para a gente concluir a nossa mensagem. Oséias, capítulo 4, verso 1. Amém ou misericórdia? Diz assim, verso 1 até o 4. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia, uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. E sangue toca sangue. Verso 3. Por isso a terra se lamentará, e todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, sim, até os peixes do mar serão levados ou perecem. Irmão, vocês estão vendo, a terra está de luto. Irmão, desde que começou essa pandemia, isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E você está vendo que está se cumprindo nos nossos dias. Irmão, esses dias eu vi um áudio de uma médica. Ela chorava, irmão, em pranto. E ela dizia: eu não aguento mais ver tanta morte, eu não aguento mais ver tanto sofrimento. Pessoa que chega lá e pede assim: me ajuda, em pouco tempo vai embora. Irmão, é tanto, a gente não liga mais televisão nem rádio, porque os noticiários você só vê lá dentro. Irmão, e eu não creio que esse mundo ele vai continuar assim para sempre. Porque Deus, Ele está vendo o sofrimento de cada ser humano, Ele está vendo as pessoas. E hoje, irmão, está numa época que nem mais velar os entes queridos pode. A que situação nós estamos chegando? E você vê, e a Bíblia diz: o que prevalece na terra é só matar, é só morte, assassinato, é adultério, é roubo, é mentira, é derramamento de sangue. Irmão, a gente não tem mais alegria de ver, você vê as pessoas, a maioria pessoas com cabeça baixa, com semblante caído. E só Deus, irmão, para ter misericórdia de cada um de nós. Só Deus para nos confortar. Porque todo dia é só o que a gente vê. E por isso, irmão, que no versículo 6, para concluir, só nesse pequeno trecho diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmão, muita gente conhece, mas tem tanta gente, irmão, desorientada. Irmão, nós, louvado seja Deus, porque Deus nos dá o privilégio da gente estudar a Bíblia. Só que tem muita gente aí que não tem esse privilégio de estudar. E nós sabemos que o fim está em cima. Só que tem tanta gente aí que vai ser pego de surpresa. Irmão, eu não trouxe, mas tem uma citação da nossa irmã Senhora White, e com essa citação eu termino. Ela diz que muitos já estão sendo atados em feixe para ser queimados. Irmão, é triste saber que milhões vai perecer porque rejeitaram o sacrifício de Cristo. Milhões não vão poder estar na nova terra porque foram duros de coração, porque foram, como é que se diz, às vezes até covardes. E a Bíblia diz que
eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do coração de cada um de nós nessa noite e dizendo: filho, eu estou voltando, filho, eu estou vindo, prepare, porque eu estou voltando. Irmão, e louvado seja Deus por esta família aqui, que tomou a decisão de muito em breve entrar nesse tanque batismal. Que Deus, irmão, fortaleça a fé, porque essa é uma oportunidade que muitos não terão, que muitos vai querer e vai ser tarde demais. Mas hoje Deus ainda está batendo, Deus está chamando, e louvado seja aquele que ouve, que escuta e abre o coração para a entrada do Messias. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te dê força e que nós aqui em família possamos estar orando um pelos outros, para que Deus fortaleça a nossa fé e muito em breve nós encontramos Jesus vindo com poder e grande glória. Que Deus nos abençoe. Jean, bota o hino ali, 152, para a gente concluir. Vencendo vem Jesus. Se você tem essa esperança, se você crê que Jesus está voltando, que Jesus está vindo, fique de pé e louva a Jesus com bastante entusiasmo. Que Deus seja louvado por cada um aqui de vocês que chegou, e que cada um de vocês se sinta bem acolhido com os braços de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vencendo vem Jesus, 152. A mídia é bom, irmão, mas tem hora que mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Ou se não conseguir, a gente canta que tem na área aqui, ó. Se não chegou 152, vamos cantar para nós concluir a nossa mensagem desta noite. Aleluia.
Deus, excelso Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concedeste. Obrigado, Senhor, pela esperança do novo céu e a nova terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser chamado seus filhos. E obrigado, Senhor, por ter sofrido naquela cruz, aquela coroa de espinho, aquelas chicotadas, aquele escravo nas mãos para nos salvar. Pai, nós não somos merecedores, mas como os teus filhos, Senhor, estamos aqui entregando nossas vidas em tuas mãos. E querido Deus, que o Senhor nos conforte em meio a tudo isso que está acontecendo neste mundo. Pai, é muito sofrimento, é tanta gente, Senhor, sofrendo, como a Bíblia diz, Senhor, a terra está de luto. Ó Deus, tem de misericórdia das famílias, tem misericórdia desse planeta, tem misericórdia desse país e desta cidade. Ó Deus, obrigado porque ainda o Senhor tem ainda, Senhor, concedido misericórdia para cada um de nós. E nós, Senhor, somos gratos, porque, Senhor, se não fosse pelo teu amor, nenhum de nós já estaríamos aqui. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor continua esperançoso, intercedendo por nós. E nós, como os teus filhos aqui, aguardamos, Senhor, a breve volta de Cristo para um mundo melhor, para um mundo de paz, alegria e esperança. Pai Santo, leva-nos em paz. E querido Deus, eu coloco cada família representada aqui em tuas santas mãos, e que cada pessoa, meu Deus, possa sentir o teu abraço, sentir o teu conforto e ter, Senhor, a esperança de ver o Senhor voltando com poder e grande glória. Nos leve em paz para os nossos lares, abençoa as nossas famílias. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê a paz.